Gravando. Pronto, aí pode transmitir a tela agora. Show. Pronto. Vai dar certo agora. Foi, tô aqui. Pronto. Foi? Vocês estão na tela? Era o Ciro botando Estamos vendo, sim. tipo deitado e fica melhor. Pronto. Vai ficar assim, tá melhor? Fica melhor assim mesmo. Amiga, melhor. assim tá top de verdade. Show. Alguém tá com o áudio ligado, eu acho. Pronto, melhorou. Então, gente, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre geometria molecular, que pra mim, na minha opinião, é um conteúdo que é meio complicado, é meio chato, tipo, você ver a molécula e conseguir montar a sua estrutura, né? Mas antes da gente entender como é que monta, quando a gente recebe, tipo, H2O, a gente vê a fórmula da água e tem que montar a geometria. É muito complicado você conseguir fazer isso de cara, então você precisa saber alguns conceitos. E aí que eu começo com vocês explicando o que seria geometria molecular, que nada mais é do que a forma como as moléculas vão se organizar, como eu escrevi aqui para vocês. A geometria é a forma como as moléculas elas se organizam. Imaginem, por exemplo, que Mateus e Jota eles se odeiam, certo? Sendo que eles estão presos dentro de uma sala que é relativamente pequena, essa sala. E eles estão presos, eles se odeiam, e todo mundo sabe que se a gente deixar eles dois soltos, eles vão se bater, vão brigar e tal. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai tentar botar eles nos extremos das salas, no limite, para que eles fiquem o mais afastados possível. E é o que acontece com a geometria molecular. É uma fórmula que a gente organiza as moléculas de modo que os elétrons que estão ao redor de cada átomo, aqui é um átomo, tem os elétrons ao redor, a gente tenta organizar essa molécula de forma que esses elétrons eles fiquem o mais afastados possível um do outro, porque a gente sabe que os elétrons eles têm cargas negativas. E se eles estão muito próximos, eles vão se repelir. Então, a gente tenta organizar essa geometria da molécula de modo que os elétrons eles fiquem os mais afastados. E é baseado nessa teoria aqui, que é chamada teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Porque, como eu acabei de dizer, os elétrons eles têm cargas negativas. Se eles estão próximos, eles vão começar a se repelir. Eles vão se repelir muito. Então, a gente tem que formar uma estrutura da molécula. Temos que organizar essa molécula de modo que os átomos fiquem presos. E que esses elétrons que estão ao redor dos átomos, eles fiquem o mais afastados possíveis. Alguma dúvida até aí? Eu estou falando rápido, por favor, alguém responde. Tá safe. Tá ótimo. Tá dando para entender? É porque eu falo meio rápido. Tá safe. Show. Então, é baseado nessa teoria. Eu acho muito difícil, tipo, eu adoro química, mas eu acho difícil alguém me disser por exemplo, H2O, qual é a geometria dele? Eu não consigo fazer assim. Então, a forma mais rápida de eu entender foi entendendo o que seria um polo de repulsão. E é o que eu vou explicar para vocês, que eu acho que vai ser muito mais fácil de entender. Quando a gente pensa em polo de repulsão, repulsão é você se repelir. E a gente sabe que os elétrons eles se repelem. E quando é que acontece para ocorrer uma repulsão? O que seria um polo de repulsão? Tem 3 situações para a gente ter um polo de repulsão. Quando a gente tem uma ligação sigma, a gente vai ter um polo de repulsão. E o que seria uma ligação sigma? Eu acho que vocês já estudaram em ligações químicas. É a ligação mais forte que existe. Se a ligação ela for simples, a ligação sigma, a ligação que forma é a sigma, certo? Se a gente tem uma ligação dupla, a gente vai ter 2 tracinhos aqui. Uma é ligação π, que é a mais fraca, e uma é ligação sigma. Vocês vão entender depois que eu estou explicando isso. E se a gente tem uma ligação tripla, a gente representa na fórmula estrutural assim, ó, 3 ligaçõezinhas. E só uma vai ser sigma, que é a mais forte que tem. Então, sempre que a gente tem uma ligação sigma, a gente tem um polo de repulsão. Outra maneira da gente ter um polo de repulsão é quando a gente tem um par de elétrons livres. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um NH3 aqui. A gente tem um N, o nitrogênio, que tem 5 elétrons na camada de valência.
e a gente tem 3 hidrogênios, cada um com um elétron na camada de valência. Então, para atingir o octeto, vai ocorrer isso, isso e isso. Todos os hidrogênios seguem o dueto, com 2 elétrons na camada de valência, quando se ligam, e o nitrogênio fica com 8. Mas percebam comigo que sobra aqui, ó, um par de elétron livre. Isso também é considerado um polo de repulsão. Eu vou admitir aqui ele. Será que eu tenho que sair e parar a transmissão? É porque Miguel só chegou agora. Deixa eu botar ele pra dentro da sala. Gordo, cala a boca. Vocês estão escutando meu irmão gritando? Não. Pouquinho, graças a Deus. pouquinho. Não. Tá Show. safe. Então, outra forma de a gente ter um polo de repulsão é quando a gente tem um par de elétrons livres. Que é no Carol, caso, por exemplo... É, Oi. retoma aí a transmissão da tela, que não tá conseguindo transmitir, não. Eu botei para transmitir, eu acho que deu erro aqui. Ver se funciona agora. Agora foi. Foi? Foi. Vocês estão vendo agora? Positivo. Pronto. Outra forma da gente ter um polo de repulsão é quando a gente tem um par de elétron livre, que é como nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que é quando a gente tem um NH3, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, mas ele só faz 3 ligações com 3 hidrogênios. Então fica aqui, ó, um par de elétron que não é ligado com ninguém. Isso seria um polo de repulsão. E outra forma da gente ter um polo de repulsão é quando a gente tem um elétron desemparelhado, certo? Tipo um elétron solto, que não tem nem par nele. Então, a gente tem que entender muito bem o que é um polo de repulsão. Vou fazer vários exemplos com vocês. Mas antes disso, uma coisa que é fundamental é a gente saber que para a gente identificar um polo de repulsão, a gente sempre vai olhar para o elemento central. O que importa para a gente é ver o elemento central. Por exemplo, no caso do BF3 aqui, ó, o boro, ele se liga com 3 flúoros. Qual é o elemento central para a gente, nesse caso? É o boro. Então, a gente só vai contar os polos de repulsão, quantos polos o boro tem. Não importa para a gente dos outros elementos. Nosso foco é no elemento central para formar a geometria. Aí eu vou fazer uns exemplos com vocês. A gente vai contando aqui. Por exemplo, nesse aqui primeiro. Vamos contar quantos polos de repulsão eu tenho. Uma ligação sigma, outra sigma, outra sigma. E aqui, ó, um par de elétron livre. Então, a gente tem 4 polos. Aqui eu tenho um elétron desemparelhado. Aqui eu tenho uma ligação sigma. E aqui na dupla eu tenho uma sigma. Então, eu tenho 3 polos. Aqui, ó, eu tenho uma sigma e uma sigma. Tenho 2 polos. Nesse outro elemento central, que é o A, eu tenho 4 polos. Que eu tenho uma sigma, outra e outra sigma. Tenho 4 ligações simples, nas 4 eu tenho ligações sigma. E nesse daqui eu também vou ter 4 polos, porque tenho uma ligação sigma, outra ligação sigma, um par de elétron aqui livre e outro par de elétron livre. Não pensem na geometria agora. Deu para entender o que é um polo de repulsão? Quando a gente tem um polo de repulsão? Perfeitamente. Perfeito. Tá claro aí? Show. Então, a gente entende o que seria um polo de repulsão. Então, agora a gente vai entender como o polo de repulsão influencia na geometria. É muito mais simples se você entender o que é um polo de repulsão. Primeiro, pense que existem 5, né? Existem 5 geometrias principais. A geometria linear, a geometria trigonal plana, a geometria angular, a tetraédrica e a piramidal. E é o que eu vou dar foco nessa aula, são essas 5 geometrias aqui. Como é que eu sei que a geometria ela vai ser linear?
Existem dois casos para a geometria ser linear. Ou quando tem dois elementos, por exemplo, se eu tenho HCl, se eu tenho HF, com certeza é uma geometria linear, porque eu só tenho dois elementos. E você pode me perguntar, sim, aqui não são dois elementos, como é que é uma geometria linear? É o segundo caso da gente ter uma geometria linear. Quando a gente tem dois polos. Se a gente tem ou dois elementos ou dois polos, geometria linear. Porque se a gente tem dois elementos, a gente só vai fazer uma ligação. Então, não tem como ser outra geometria, trigonal, piramidal, tetraédrica. Agora, se a gente tem dois polos, pense comigo. Aqui é uma ligação sigma. Um polo. Aqui é outra sigma. Outro polo. Eu tenho dois polos. Se eu tenho dois polos, é uma geometria linear. Então, tem que ficar clara essa ideia aqui. Sempre uma geometria linear. Ou tem dois elementos só que formam, por isso não tem como ser outra, ou é formada por dois polos, porque se for formada por dois polos, é linear. E o ângulo, é muito importante saber o ângulo, porque tem muita questão no vestibular, é que o ângulo entre essa ligação aqui da geometria linear é 180 graus. Alguém alguma dúvida quando é linear a geometria ou tá de boa? Tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Vou. Agora, existe a situação, por exemplo, que a gente não tem mais dois polos, a gente tem, sei lá, três polos. Quando a gente tiver três polos, a geometria pode ser de dois tipos. Ou ela é trigonal plana, ou ela vai ser angular. Certo, e qual a diferença? Como é que eu sei se é trigonal plana ou angular? Se as duas têm três polos. Trigonal plana não tem nenhum par de elétron aqui, ó, desemparelhado. Tá tudo bem presinho. Não tem nada empurrando para baixo, não tem nada empurrando para cima. Na angular, não. A gente vai ter um par de elétron aqui, ó, desemparelhado. E é por isso que está sendo empurrado para baixo. Eu vou dar vários exemplos de cada geometria aqui, mas é só para vocês entenderem a ideia. Então, se eu tenho três polos, a geometria pode ser de dois tipos. Ou trigonal plana ou angular. Então, eu peguei aqui uma substância. Por exemplo, sei lá, CO2. Eu pego o CO2, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar montar a ligação covalente que ocorre nele, montar uma estruturazinha. Nem precisa ser organizada. Eu conto, quantas ligações simples fazem? Tem elétron sobrando? O que é que acontece? Eu contei a quantidade de polos, depois que eu contar, eu vejo em qual geometria pode se encaixar. Então, se for três polos, ou é trigonal plana, ou é angular. Certo? O ângulo que está entre uma ligação e outra é sempre 120 graus. 120 graus. E tem o último caso, que é quando a gente não tem mais três polos, a gente vai ter quatro polos. Se a gente tem quatro polos, ela pode ser dois tipos, ou tetraédrica ou piramidal. Tetraédrica, se eu não tiver nenhum par de elétron aqui livre, não tem nada sobrando, então nada empurra para cima ou para baixo, fica tudo preso. Se está tudo preso, é tetraédrica. Agora, se eu tenho aqui um par de elétron desemparelhado, um par de elétron livre, eu posso ter certeza que é piramidal, porque vai empurrar isso daqui para baixo e vai formar uma pirâmide. Então, é isso que a gente tem que entender, basicamente. Deu para entender? Contou os polos, vê em qual se encaixa. Se tem dois polos, só pode ser linear. Se tem três, ou é trigonal plana ou angular. E se tem quatro, é tetraédrica ou piramidal. O que a gente tem que saber também é que o ângulo da tetraédrica é 109 graus e 28 minutos. Tudo show até aí? Deu para entender? Tranquilo. Pronto. Eu tô falando muito rápido? Negativo. Ah, tá, show. Vou fazer aqui com vocês de novo. Ó, então vamos pegar um exemplo. Eu tenho o CO2, o gás carbônico. Sei que o carbono, ele tem
4 elétrons na camada de valência, enquanto o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? E são 2 oxigênios. Qual é o elemento central? Primeira coisa que eu tenho que ver é o carbono. O carbono ele precisa de mais 4 para atingir o que diz na regra do octeto. Então, aqui, ó, faz a ligação covalente, outra aqui e outra aqui. O oxigênio fica com os 8, 6 mais os 2 que está compartilhando. O carbono fica com os 8, 4 mais os 4 que estão compartilhando. E o outro oxigênio também fica com 8. Então, eu tenho aqui o CO2 totalmente ligado. Peguei essa substância aqui. O que é que eu vou fazer? Vou olhar quantos polos ela tem. Então, eu estou olhando para o elemento central. Tem no elemento central algum par de elétron desemparelhado? Não tem. Aí eu vou aqui. Tem 2 ligações duplas. Lembrem que nas ligações duplas, 1 é sigma. E cada vez que eu tenho uma ligação sigma, eu tenho um polo de repulsão. Como eu disse para vocês aqui, ó. Cada vez que eu tenho uma ligação sigma, eu tenho um polo de repulsão. Bugou aqui minha tela. Para vocês, bugou também? Tá tranquilo agora, Carlos. Tá bugado aqui para mim, eu não tô conseguindo mexer. Espera aí, eu vou desconectar e conectar. Carol, aceita Oi. ele o gordo. Vou aceitar. Eu nem vi que ele tinha pedido. Então, vou parar a transmissão. Não, foi agora, relaxa. Presa não. Pronto. Eu aceitei aqui ele. Deu? Deu. Eu acho que ele entrou. Travou minha tela. Por quê, hein? Fecha o aplicativo. Eu fiz isso agora. Acho que vai dar certo. Show, deu certo. Então, como eu estava falando, eu tenho aqui o CO2, né? Eu tenho um gás carbônico. A gente montou aqui como é que seria uma ligação entre essas moléculas, entre esses átomos. A gente montou a ligação. A gente vai contar quantos polos tem. Um polo, porque é uma sigma. Um polo, porque é outra sigma. Certo? Lembrem que na dupla só um é sigma. Então, quantos polos eu tenho? 2 polos. Se eu tenho 2 polos, a geometria só pode ser de um tipo, que é linear. Não tem como ser outra coisa além de linear. Aí você pode me perguntar, sim, e essas aqui, ó? E esses elétrons aqui? Esses pares de elétrons desemparelhados? Aí é quando eu lembro para vocês que vocês têm que sempre olhar para o elemento central. Não, para fazer geometria, a gente não olha para outro elemento sem ser o central. A gente tem o foco no central. Então, pouco me importa esses elétrons que estão desemparelhados. A gente conta os polos a partir do elemento central. O carbono tem algum desemparelhado? Não tem. Se o carbono não tem desemparelhado, a gente só vai contar as ligações que ele faz normal. Então, tem 2 polos porque a gente tem 2 ligações sigmas, certo? Então, se a gente tem 2 polos, a geometria ela só pode ser linear. Então, fica muito fácil fazer a estrutura, porque seria o carbono ligado com o oxigênio e com o oxigênio. A geometria é uma geometria linear. Show para vocês? Como monta é muito fácil. Eu acho muito mais simples fazer contando os polos, assim. Show. Tá top. Eu não sei como... Eu não lembro como o Denis dava, se era assim pelos polos ou não. Eu acho que ele dá os átomos, aí fazia elétron livre, não lembro. Mas... eu não lembro não, acho mais fácil assim. Enfim. Aqui tem um BF3, que é outra substância. Vamos montar aqui a geometria dela. Primeiro, vou só tentar que o caso dessa substância aqui, dessa molécula que vai ser formada, não respeita a regra do octeto, certo? Mas a grande maioria, eu acredito que se botar em alguma avaliação, tipo, principalmente o GENEM, vai ser respeitando a regra do octeto. É muito difícil cair essas exceções. Mas isso daqui é uma exceção. O boro ele não segue a regra do octeto, certo? O boro ligado com o flúor. O boro está na família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ou vão te dizer o número atômico para você fazer a distribuição, ou já vão fornecer aí quantos elétrons tem na camada. É muito fácil desses elementos representativos a gente saber. Mas, enfim, o boro ele tem 3 elétrons na camada de valência.
e ele vai se ligar com 3 flúors. Um aqui e outro aqui. O flúor tem 7, certo? Então, o flúor ele só precisa de mais um para satisfazer a teoria do octeto, a regra do octeto. Já o boro, ele fica tranquilo com 5. Então, vai ter uma ligação aqui, uma ligação aqui e outra aqui. Todos atingiram a estabilidade. O flúor já está com 8 e o boro, como eu disse, é uma exceção à regra do octeto, nesse caso. Então, ok, a gente conseguiu montar como seria a ligação dele, as ligações covalentes que eles fazem. Aí agora, o que é que a gente faz? Conta os polos, certo? Oi. A do boro ali com o flúor seria dativa algum? Ou não? Não, nesse caso não. Eu ia botar um exemplo da ativa aqui, mas eu achei que seria mais difícil entender. Aí eu preferi botar na exceção. Nesse caso, o BF3 não é dativa. Ok, Israel? Tá de boa? Ou precisa ainda de alguma coisa? De boa. Carol, Oi. tem alguma explicação a mais desse caso? Porque ele não se emparelha, não fica estável com 8? Não, na verdade tem é só alguma... entender a exceção mesmo. É, só entender que é uma exceção. Eu realmente não sei todas as exceções. Eu não sabia que esse era uma exceção. Mas eu assisti umas aulas sobre esse assunto e várias falam que o BF3 é importante saber que é uma exceção. Por isso que foi o que eu coloquei aqui. Beleza. Porque tem várias outras exceções. Eu não sei nem por que falam normalmente que seria, tipo, regra do octeto. Porque tem muita exceção. Mas os que normalmente cobram é os que seguem a regra do octeto. Show, Então, tranquilo. entendeu? Aí a gente monta aqui a estrutura. O que é que a gente faz para saber a geometria? Conta quantos polos. Lembrem que eu falei para vocês, quando eu tenho um polo de repulsão, ou quando eu tenho uma ligação sigma, ou um par de elétron desemparelhado, ou um elétron desemparelhado, ou um par de elétron livre. Olhando para o elemento central, qual é o nosso elemento central? O boro. Uma sigma aqui, porque quando é simples só pode ser sigma. Uma sigma aqui e outra sigma aqui. Então, eu tenho 3 polos de repulsão. Olhei e vi que tem 3 polos de repulsão. Só pode ser 2 jeitos, né? Se eu tenho 3 polos de repulsão. Ou eu tenho uma trigonal plana, ou eu tenho uma angular. Como eu disse para vocês, trigonal plana vai ser quando eu não tenho par de elétron livre. E angular é quando eu tenho par de elétron livre. E aí empurrava para baixo. Vamos supor que nesse BF3 tivesse aqui, ó, um par de elétron livre que está empurrando esses 2 flúors para baixo, que não é o caso. A gente não tem nenhum par de elétron livre. Então, só o que pode ser formado é a trigonal plana. Alguém não entendeu essa parte? Ou tá de boa? Não tem par de elétron livre, é trigonal plana. Se tiver, seria angular. Show, perfeito. Show. Esse par aí... Casa. Agora, tá. Bernardo. Sim, Tá, esse par aí, ele faria justamente o flúor colar mais, né? Ali no Isso. boro, que Exato. gerar essa angulação, no caso. Exato. Angulação. O angular, que é chamado assim porque só tem um ângulo, tipo um ângulo explícito, porque aqui ia formar os 360, mas o que a gente observa seria de 120 graus, então só teria um ângulo de 120 graus. É quando eu vou ter esse par de elétron, aqui, ó, par de elétron livres, que vai empurrar esses elétrons para baixo. Porque, lembrem que aqui ao redor dos átomos, a gente tem elétrons. Se a gente tem elétrons, e isso daqui é elétrons, negativo com negativo se repele. Então, se a gente tivesse um par de elétrons livres aqui, eles iam tentar empurrar o máximo que conseguisse para baixo. Essa é a ideia. Agora, vamos ver aqui a água, certo? Quando a gente pensa na água, a gente tem 2 hidrogênios e um oxigênio. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons na camada de valência. E a gente tem os hidrogênios que tem apenas 1. Eu monto de qualquer jeito essa primeira parte, só para ter a ideia. O hidrogênio precisa de uma ligação para ficar estável, cada um, e o oxigênio precisa de mais 2. Então,
Ocorre aqui a ligação. Beleza. Quando ocorreu a ligação, o que é que a gente vai olhar? Quantos polos de repulsão a gente tem? A gente tem aqui o oxigênio. O oxigênio, ele vai ter polo de repulsão quando a gente tem uma ligação sigma, aqui, outra sigma, aqui, e a gente também tem par de elétrons livres, que não se ligam com ninguém. Aqui tem 2 pares de elétrons livres, que não se ligam. Então, quantos polos de repulsão a gente tem? 3 polos. Se a gente tem 3 polos de repulsão, ou é trigonal plana, ou é angular. Trigonal plana é se a gente não tivesse nada empurrando. Mas aqui a gente tem elétrons que estão aqui livres, pares de elétrons livres que vão empurrar esses hidrogênios para baixo. Então, o que é que formaria? Uma geometria angular. Que seria assim, ó. Deu para entender? Show. Basicamente é assim. Contar os polos salva todo mundo. É a parte mais fácil. Aí agora a gente tem o CH4, né? O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. E a gente tem, sei lá, 4 hidrogênios aqui. Cada um com um elétron na camada de valência. Cada hidrogênio faz uma ligação e o carbono, ele precisa de 8. Então, ele precisa de 4 ligações. Olhei para o elemento central. Isso vai virando muito automático. Eu olhei para o elemento central. O elemento central, ele vai ter quantos polos de repulsão? Uma sigma, outra sigma, outra sigma e outra sigma. Então, eu tenho 4 polos de repulsão. Não tenho nenhum elétron, par de elétron livre, não tenho nenhum elétron desemparelhado. Só tenho 4 polos de repulsão. 4 polos, a geometria pode ser de 2 formas. Ou tetraédrica, ou piramidal, certo? Sendo que aí, nesse caso, como a gente não tem nenhum par de elétron livre, vai ficar tudo paradinho, vai ficar tudo estático. Então, a geometria vai ser a geometria tetraédrica. E o ângulo formado é de 109 graus e 28 minutos. Então, eu vou ajeitar agora conforme a geometria. Coloco o carbono aqui. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e o hidrogênio. Seria uma geometria tetraédrica. E por último, o NH3, né? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E ele vai se ligar com 3 hidrogênios. Cada um tem um elétron na camada de valência, certo? Cada um precisa de uma ligação para ficar estável, que atinge, né, o dueto, e o nitrogênio precisa de 3 ligações. Então, a gente vai montar aqui as ligações. 1, 2, 3. Olhei para o elemento central. Quem é? O nitrogênio. O nitrogênio tem quantos polos? Uma ligação sigma, outra ligação sigma, outra ligação sigma. Certo, tenho 3 polos até então, mas eu também tenho um par de elétrons aqui, ó, livres. Se eu tenho um par de elétrons livres, eu vou ter agora 4 polos. Lembre, 4 polos só pode ser de 2 formas, ou tetraédrica ou piramidal. Piramidal é quando eu tenho o quê? Um par de elétrons aqui que vai empurrar para baixo, que é justamente o que acontece aqui. Então, seria uma geometria piramidal. Se seria uma geometria piramidal, estaria empurrando para baixo e ia ficar assim, ó. Como se fosse um formato de uma pirâmide. Entenderam essa parte? É basicamente isso, geometria. Alguém responde. Perfeito, Carol. De boa, de boa. Deu mesmo para entender? É porque eu acho mais fácil sabendo os polos, assim. Depois vocês podem fazer até um esquema, tipo, se tiver 2 polos, só pode ser linear. Aí se tem 3 polos, ou é trigonal plana, que também é chamada de triangular, ou é trigonal plana, ou é angular. E se eu tenho 4 polos, ou vai ser tetraédrica, ou piramidal.
Então é muito fácil. Você viu, montou, contou quantos polos você tem, você já consegue montar a geometria, bem automático. Aí, depois que você entende geometria, é importante a gente saber a diferença entre polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Porque, tipo, dá para confundir muito em prova isso, certo? Quando a gente pensar em polaridade das ligações, a gente tem que entender, a gente tem que pensar automaticamente em eletronegatividade. Então, pensou em polaridade das ligações, pensou em eletronegatividade. E vocês já estudaram a eletronegatividade, eu acredito, né? A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons para si. Então, quando ocorre uma ligação, é a tendência que esse átomo está se ligando com outro, tende a atrair esses elétrons para perto de si, esses elétrons da camada de valência. Então, é mediante a análise dessa eletronegatividade que a gente percebe se a gente tem ligações polares ou ligações apolares. Mas antes de analisar isso, bora lembrar dessa escala de eletronegatividade, certo? Qual é o elemento mais eletronegativo? O flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Ele tem um raio muito pequeno. Ele tem uma tendência de atrair os elétrons para si muito grande. Então, ele tem uma alta eletronegatividade e, consequentemente, tem uma baixa eletropositividade, porque a eletropositividade, todo mundo diz, né, que é o contrário da eletronegatividade. A eletropositividade é a tendência que você tem de perder elétrons. A eletronegatividade não, é de atrair. E o flúor é muito eletronegativo, tem uma alta eletronegatividade. Se o flúor é o que tem a maior eletronegatividade, a gente sabe que a escala é desse jeito. O mais eletronegativo é o flúor e o menos eletronegativo desses elementos vai ser o hidrogênio. Certo? Como é que eu decoro isso? Porque eu uso uma regrinha para decorar, né? É uma frase. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aí você sabe, quando você, por exemplo, viu uma ligação de flúor e cloro, você sabe qual é o mais eletronegativo, qual está puxando os elétrons para si com mais intensidade. Tenta lembrar dessa frase, que é fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O mais eletronegativo é o flúor e o menos desses daqui é o hidrogênio. Certo? Estou esperando vocês me responder. Carol, aí nisso aí tem até o cloro, né? Que pode ser, a galera pode confundir. Eu também, eu não sabia, descobri agora. Mas, tipo, porque ele é o quarto mais eletronegativo, né? De acordo com o seu diagrama. Aí, tipo, por ele ser da família 7A, a galera pode, a gente, né, no geral, pode pensar que o oxigênio, o nitrogênio, por estar na família 6A, 5A, o cloro é mais eletronegativo, né? É verdade. É porque tem outras regrinhas. Não é nem regrinhas, mas quando você analisa o elemento em si, tem outras coisas que também influenciam na eletronegatividade. E que, pelo que eu assisti pesquisando, assim, a gente não aprende no ensino médio, sabe? Então, a gente aprende o geral, que é tipo família 7A, a tendência vai ser a 7A ter mais eletronegatividade do que a 6A, por exemplo. Sendo que, tipo, essa lista que dão pra gente é pra gente saber, basicamente, sem precisar entender de verdade porque isso acontece, sabe? Beleza. Aí, tipo, tem vários assuntos, assim, desse modelo, assim, que Denis explica e ele mesmo fala que as coisas não são bem assim, que tem várias exceções, mas que a gente não precisa saber e que considera errado mesmo para fazer a prova, por exemplo. Né? Sim, sim. Desse ele ensina jeito. uma coisa, aí para alguns casos não vale, mas ele fala que a gente ignore essa não valência e só utiliza isso. Pois é, desse jeito. Bela intervenção, Bernardo. Bela intervenção. Obrigado, meu amigo Tarzan. Tamo junto. Até porque, tipo, a gente, quando tá em ensino médio, né, a gente não pega, sei lá, princípios de química do átomo. A gente não tem ainda capacidade de entender isso. Então, tipo, A não ser você, superior, né? tá ligado? Só o Zé que consegue. Eu mesmo não. Diferente o homem. Enfim, aí é isso que a gente tem que lembrar. Miguel quer entrar de novo nessa reunião. Alguém consegue botar ele? Porque eu tenho que parar a transmissão para colocar. Ou só eu consigo? Continua aí. Tá bom. Então, a gente, para saber se as ligações elas são polares e apolares, é só observar a eletronegatividade. Se a gente tem dois polos, o que seria ter dois polos? Seria ter
um átomo que puxa com mais força que o outro, certo? Então, se um átomo puxa com mais força que o outro, se a gente tem uma diferença de eletronegatividade, a gente vai ter uma ligação polar. Sendo prático e sendo básica, totalmente básica, se a gente tem uma ligação formada por elementos diferentes, é polar. Porque, com certeza, se for por elementos diferentes, a gente vai ter dois polos. Porque, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio e o flúor. Quem é mais eletronegativo? O flúor. Então, o flúor puxa mais com mais intensidade. Se eu tenho um HCl, quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, o cloro puxa com mais intensidade. Se eu tenho um H2O, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o oxigênio ele vai puxar com mais intensidade. Então, basicamente, para uma ligação ela ser polar, eu vou ter que ter dois polos. Um átomo puxando mais forte que o outro. Ou seja, tem uma diferença de eletronegatividade. E para que exista uma diferença de eletronegatividade, uma variação diferente de zero, eu simplesmente preciso que os elementos que formam essa ligação sejam diferentes. Já para as ligações apolares, para ser apolar eu só tenho um único polo. Não vai ter uma variação de eletronegatividade entre os elementos. Então, para que nenhum elemento puxe com mais força que o outro, os elétrons para si, o que é que tem que acontecer? Os elementos eles têm que ser iguais. Por exemplo, o oxigênio se ligando com o oxigênio. Aqui o ozônio, que são 3 oxigênios se ligando. Ou, por exemplo, o H2. Certo? Então, é muito simples. Para a gente saber a polaridade das ligações, a gente só olha e vê, é o mesmo elemento? Se é o mesmo elemento, os dois puxam com a mesma intensidade. Então, é apolar. Não há variação. Oi, fala, Teus. E a gente já pode afirmar que iônica sempre vai ser apolar, né? Iônica sempre vai ser polar, no caso. Isso. Vai ter variação muito grande entre os dois elementos de eletronegatividade. Isso. É maior que 1,7 a diferença. Na covalente, ele pode, se for covalente com hidrogênio, por ele ser a menor eletronegatividade, normalmente vai ser vai ser muito polar, no caso. Ligação iônica com certeza é uma ligação polar, porque a variação de eletronegatividade entre eles é tão grande que um consegue puxar totalmente, eles nem compartilham. Entendeu? Se for até uma taxa de 1,7 vai ser covalente, se for acima de 1,7 é iônica. Mais ou menos o padrão que usam é isso. Então, polaridade das ligações. Muita gente acha que se, uma ligação é polar, consequentemente, a molécula é polar. E se uma ligação é apolar, a molécula é apolar. Mas não é assim. Existe uma diferença entre polaridade das ligações e polaridade das moléculas, certo? Quando eu vou para a polaridade das moléculas, para eu saber sobre ela, saber se uma molécula vai ser polar ou apolar, eu tenho que observar a geometria molecular. Então, para eu saber se a polaridade de uma molécula, eu tenho que saber fazer a geometria molecular dela. Porque se eu fizer a geometria errada, eu vou errar se a polaridade das moléculas, né, qual ela vai se encaixar. Se vai ser uma molécula polar ou se vai ser uma molécula apolar. Então, eu montei a geometria. Quando eu monto a geometria, eu vou observar o vetor momento dipolar. Aí você vai pensar, meu Deus, vetor, física, difícil. Não. O vetor a gente sabe que nada mais é do que o segmento de reta, certo? Do que um segmento de reta. No caso da química, no caso da polaridade das moléculas, a única coisa que a gente precisa saber é que o vetor ele sempre vai apontar para o mais eletronegativo, certo? Vai apontar para o átomo que tem a maior eletronegatividade, sempre. Então, a gente fez a geometria, que a gente vai olhar e ver, certo? Qual elemento é mais eletronegativo? Então, eu vou criar um vetor apontando para esse elemento mais eletronegativo. Se o momento dipolar for igual a zero, a gente tem uma molécula polar. Ou seja, se os vetores se anularem, a gente tem uma molécula apolar. Se os vetores não se anularem, a gente vai ter uma molécula polar. Vou fazer os exemplos para vocês ficarem cientes. Por exemplo, CO2, certo? CO2, veja aqui o carbono. Quem puxa mais forte? Carbono ou oxigênio? Aí eu vou pensar no que eu coloquei aqui para vocês, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Consequentemente, o oxigênio puxa mais do que o cloro, do que o carbono, né? Então, o oxigênio puxa com mais força. Ele é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, vou fazer um vetor aqui apontando para o oxigênio
E nessa ligação aqui, quem puxa mais forte? O oxigênio também. Um vetor apontando para o oxigênio. Esses vetores, eles se anulam, né? Se eles se anulam, eu vou ter uma molécula apolar, porque os vetores se anulam. Certo, você tem uma molécula apolar. Então, a ligação também é apolar? Não, a ligação não é apolar, porque eu tenho elementos diferentes formando as ligações. Então, se eu tenho elementos diferentes se ligando, o que é que vai acontecer? Um vai puxar com mais força. Se um puxa com mais força, eu tenho uma variação de eletronegatividade. Se eu variei minha eletronegatividade, eu vou ter uma ligação polar. Então, a molécula é apolar, mas a ligação é polar, porque a gente analisa a molécula como um todo. Mas quando a gente vê a ligação, a gente analisa só isso daqui, ó. Certo? Quem puxa mais, quem puxa menos. Nesse caso, os vetores eles se anulam. Então, tem uma molécula apolar, mas a ligação continua sendo polar, porque eu vou ser formada por elementos diferentes. Deu para entender essa parte? É meio confuso, eu acho, mas espero que tenha ficado claro. Se quiser, eu repito. Alguém responde aí? Deu para entender, Carol. Se Eu? puder repetir, eu agradeço. Eu vou repetir. Vou apagar. Foi Trindade que pediu para eu repetir? Foi. Pronto, show. Seguinte. Polaridade das ligações e das moléculas são coisas diferentes. Quando eu penso em polaridade das ligações, para ser bem básica, pense assim. Uma ligação ela vai ser apolar quando é formada pelo mesmo elemento e uma ligação vai ser polar quando é formada por elementos diferentes. Então, uma ligação polar, por exemplo, seria o CO2, porque a gente sabe que carbono e oxigênio são elementos diferentes. Então, um puxa com mais força que o outro. Aqui seria um exemplo de ligação polar. Uma ligação apolar, por exemplo, ligação apolar, é aquela que os elementos eles vão puxar com a mesma intensidade. São os mesmos elementos. Tipo, se eu ligar o oxigênio com outro oxigênio, os dois puxam com a mesma força. Então, a ligação apolar não tem nenhuma variação de eletronegatividade, certo? Quando eu vou para molécula, eu esqueço se é mesmo elemento, se é elementos diferentes. Não é assim que eu penso quando eu penso em moléculas. Eu vou ter que montar a geometria. Eu montei a geometria da minha molécula. Eu vou tentar representar um vetor, certo? Então, vamos para o CO2 aqui. Eu tenho carbono ligado com 2 oxigênios. Vamos analisar só essa ligação aqui comigo, Trindade. Quem é que puxa com mais força? O oxigênio ou o carbono? O oxigênio ele vai puxar com mais força. Então, vou fazer um vetor apontando aqui para o oxigênio. Agora, eu vou analisar essa ligação aqui. O carbono com outro oxigênio. Quem é que puxa com mais força? O oxigênio. Então, eu vou fazer um vetor. Se os vetores se anularem, eu tenho uma molécula apolar. Se os vetores não se anulam, eu tenho uma molécula polar. Nesse caso, eu tenho um aqui e um para cá. Certo? Um para cá aqui e um assim. Você pode ver que um está puxando para um lado e outro para o outro, do mesmo jeito, a mesma ligação, então eles vão se anular. Então, se eles se anulam, a molécula é uma molécula apolar. Deu para entender? Agora ficou mais claro? Molécula e ligação. Com certeza. Obrigado. Nada. Eu vou botar Pedro Melo aqui, que ele saiu. Ele tá pedindo para colocar ele. Eu vou ter que parar a transmissão. Por que esse povo tá... Peraí. Matheus, que foto é essa? Ele disse que teve que lavar a louça. Tá, eu tô botando ele de volta. Isso aí é o Hoffenheim. Pronto, ele entrou. Show. A logomarca da empresa de Matheus, né, Matheus? Foi mal, galera. Aí, Bernardo. Obrigado. Não tem problema, não. Eu vou... Foi mal, desculpa aí ter interrompido. Não tem problema, não. Vamos para outro exemplo aqui, ó. NH3, um nitrogênio ligado com 3 hidrogênios. Vamos analisar ligação por ligação.
Mas antes de a gente analisar a molécula como um todo, eu vou perguntar para vocês. Alguém me responda, né? Por favor. A ligação. Tipo, o que a gente viu aqui, a ligação, certo? Polaridade das ligações. A ligação seria uma ligação polar ou uma ligação apolar? Alguém Polar, arrisca porque aí? tem dois elementos diferentes. Polarzinha, viu? Uma ligação polar, porque é formado por elementos com diferentes eletronegatividade. A gente tem elementos diferentes. Agora, bora analisar a molécula. Vamos montar os vetores aqui. Nitrogênio e hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo. O nitrogênio, ele é mais eletronegativo. Então, a gente vai fazer um vetor aqui, ó, apontando para ele. Nessa ligação, quem é mais eletronegativo? O nitrogênio também. Nessa daqui, o mais eletronegativo também seria o nitrogênio. Então, a gente vai ter 3 vetores para cima, 3 apontando para o nitrogênio. É óbvio que eles não vão se anular. Se eles não se anulam, a gente tem uma molécula, que é uma molécula polar. Esses vetores não se anulam. Então, tá indo muito para cima. Com certeza tem um polo. Não tem 2 puxando para o mesmo lado igual. Com certeza tem um polo, porque tem 3 vetores apontando para cima. Não tem como se anular. Aí, agora vamos para o H2O aqui. A gente sabe primeiro que essa ligação é uma ligação polar, porque é formada por elementos diferentes. Carol? Oi. Uma dica que eu uso, tipo, quando essas questões de vetor, eu penso, se eu tivesse uma caixa, nesse caso, né? Se eu tivesse uma caixa e botasse 3 pessoas empurrando, uma para frente e uma nos outros lados, como tá mostrando aí no NH3. A Sim. caixa ia se mover, aí se a resposta for sim, a molécula é polar, né? Nesse caso. Isso, exato. Porque senão ia estar os dois com a mesma força. Se anulando já. Aí iam se anular. Ótima ideia, gostei dessa analogia. Então é só pensar assim, do jeito que o Bernardo falou. Se a caixa se move, é porque tem uma força só para um lado, então tem um polo. Então, com certeza, a molécula é polar. Se não se move, é porque a molécula é apolar. Pensar na água aqui. H2O. A gente sabe que a ligação ela é uma ligação polar, porque são elementos diferentes, mas quando a gente analisa a molécula, vamos analisar e formar os vetores. Quem é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, tem um vetor para cá. Quem é mais eletronegativo aqui? O oxigênio também. Então, um vetor para cá. Esses vetores, eles não se anulam. A gente consegue empurrar a caixa, né? Segundo Bernardo. Então, se a gente consegue empurrar, a gente vai ter uma molécula polar. E o último exemplo, esse daqui. Quando a gente observa esse exemplo, o que é que a gente vai perceber? Tentar formar os vetores nessa ligação. Primeiro, é uma ligação o quê? Polar ou apolar? Se a gente tem elementos... Polar. Perfeito. Polar. Polar. Uma ligação polar, elementos diferentes, eletronegatividade diferente, um puxa com a maior intensidade que o outro. Então, aqui nessa ligação, hidrogênio e carbono, quem puxa mais forte? Carbono. E nessa aqui, carbono e nitrogênio, quem é que puxa mais forte? Nitrogênio. Então, os vetores não se anulam. Os dois estão indo para a direita. Se os vetores não se anulam, a gente tem uma molécula polar. Carol, no caso, se fosse uma ligação simples, em vez de ser... Da mesma forma. Porque imagine, Mesma não coisa, existe... certo? Sim, ó. Vamos supor que fosse assim. Não existe, certo? Mas vamos supor. Quem é mais eletronegativo aqui é o carbono. E quem é mais entre o carbono e o nitrogênio? O nitrogênio de qualquer forma, entendeu? Não altera por conta da ligação. Se é simples, dupla ou tripla. A gente vai formar o vetor. A dica que eu dou para vocês pensarem no vetor que vai ser formado é: o vetor aponta para o mais eletronegativo. Então, aí você tenta montar a geometria e formar os vetores apontando para o mais eletronegativo. Deu para se anular? A molécula é apolar. Se não deu para se anular, se tem um lado que está sendo empurrado, a molécula é polar. Ok, gente? Show? Show de bola. Deu para entender tudo? Deu sim. Eu tenho uma lista aqui. Se vocês quiserem fazer umas questões, eu faço.
Eu separei umas 3, eu acho. Só. É bem rapidinho. Show. É bem fácil também. Ó. Questão 1. IFMG. A figura seguinte ilustra a molécula de água e o compartilhamento de elétrons entre os seus átomos para formar as ligações. A polaridade da ligação covalente indica a distribuição de carga sobre os átomos de uma molécula. Nessa representação, nota-se a formação de polos positivos e negativos sobre os átomos, o que torna a molécula polar. A propriedade capaz de explicar a formação de polos na molécula representada é: quando a molécula forma polos, o que é que acontece? Eu passei um tempo falando disso. É porque a gente tem Há uma uma diferença... diferença. Opa. Pode falar. Eu ia falar isso, gosto muito de disso. Isso, uma eletronegatividade. diferença de eletronegatividade. Exato. Isso é bem participativo, Bernardo. Gostei, parece eu nas aulas. É nóis. Uhul. Eu adorei, sério. Eu ia misturar com hibridização agora, mas não vou fazer isso. Aqui já está marcado, mas vale a pena fazer essa questão, certo? Esse texto é inútil, é só para encher linguiça, então a gente vai aqui em relação ao composto SO2. Só para encher o quê? Encher linguiça mesmo. Não vale de nada esse textinho aqui. Ah, entendi. É só para te cansar na hora da prova, sabe? O amigo Matheus, não responda ele com sinceridade não, cara. Uma pessoa dessa não merece não, sua atenção. Só quer atrapalhar aí a aula. É verdade, eu tô percebendo aqui que ele tá tentando atrapalhar. Que reconhecimento, tô com a moral lá em cima. Tô brincando, Deus. O enxofre é da família 6A, gente? Eu acho que é. Hein, Zé, me ajuda. É sim. Não tô sabendo decorado agora, mas eu acho que é. Pronto, então a gente tá dizendo esse composto, a gente vai ver a estrutura dele, certo? O enxofre, ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Dativa, né? Aí. Sim. Mas nem precisa representar para entender a... Bernardo sempre à frente dos outros, né? Bernardo, ele Só sendo, viu? Só sendo, viu? Uma máquina de estudo. Ó, aqui vai ter uma dupla, aqui outra dupla, certo? Cada um atingiu sua estabilidade, mas sobrou aqui, ó, 2 elétrons, um par de elétrons livres. Aí a gente vai contar quantos polos tem. Uma sigma, outra sigma, e aqui, ó, um par de elétrons livres. A gente vai ter 3 polos. Se tem 3 polos, ou é trigonal plana, ou é uma geometria angular. Trigonal plana seria se tudo tivesse parado, mas aqui a gente tem um par de elétrons livres que vai empurrar esses oxigênios. Então, a geometria que forma é uma geometria angular, certo? Se é uma geometria angular, vamos para as alternativas. Eu já marquei aqui. Pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta, letra A, ligações covalentes polares, certo? A gente sabe que as ligações, né, que ocorrem entre eles são covalentes, são polares, porque são compostos. É um composto aqui que tem elementos, átomos que formam, né, que existe uma diferença de eletronegatividade e a estrutura tem uma geometria espacial angular, então a letra é A. Certo? Show. Tudo ok. Certíssimo. Vamos ver essa daqui, mas é boa também. Acerta carvão... todas as questões pelo que eu tô vendo aí, né, Carol? Quê? Você tem acerta todas as questões. Ó, essa eu errei. E foi bem besta. Ou melhor, a questão errou. Silêncio. O carvão e os derivados do petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para maquinários industriais. A queima desses combustíveis libera grande quantidade de gás carbônico como produto. Em relação ao gás carbônico, são feitas as seguintes afirmativas. É um composto covalente de geometria molecular linear,
A gente já fez essa questão, Sim. sabe que é linear. Mas só para explicar para vocês, carbono tem 4, cada oxigênio aqui tem 6. Vamos ter uma ligação aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. Contar os polos. Tem 2 polos, se tem 2 polos só pode ser linear. Então a 1 está correta. 2. Apresenta geometria molecular angular, já está errado. E ligações triplas, por possuir um átomo de oxigênio ligado a um carbono. Também não são ligações triplas, são 2 ligações duplas. Então já está incorreto. Aí como eu faço? Eu já vou para as alternativas. Se a 2 está certa, eu já elimino aqui o que tem 2. Só fico com uma. Ou todo. Não, eu só fico com uma opção, na verdade. Então nem iria ver a afirmativa 3 para poupar meu tempo. Mas só para a gente ver, é um composto apolar. Quando eu falo de composto apolar, quando eu falo composto, eu estou dizendo a molécula como um todo, não a ligação. É uma molécula apolar, sim, porque se eu for pensar nos vetores, os vetores sempre apontam para o mais eletronegativo. Nesse caso, é o carbono, nas 2 ligações. Se é um para um lado e outro para o outro, eles se anulam. Se eles se anulam, a molécula é uma molécula apolar, que é a mesma coisa do composto ser apolar. Então, alternativa C. E aí, gente? Deu certo? Top demais essa aula, viu? Deu Show, mais show, que show, certo. Carol. Beijos, obrigada. Eu espero que tenha ajudado. Valeu, Carol. Obrigado a Ajudou você, bastante. Carol. Melhor que é Foi show. Denis, viu, Carol? Ele Uhul, vai sem é internet, mesmo. homem. Quero Vai sem internet, homem. Oi. o que aconteceu hoje, o que a novidade no Insta lá. O quê? Tem vídeo Divulga, novo de Pedro. Quero. Tem vídeo novo meu, viu, gente? E eu vou postar essa aula para ficar gravada também. Mas tá gravada aqui Não no tem Matheus não, Twitch. né, nesse vídeo? Se não tiver Matheus, eu vou assistir. Tem Matheus, não. Eu Ah, disse então que era show. de Quero, aí tem eu, seu animal. Ei, é Não, é sério. porque como... Eu espero que tenha dado para entender, Você não porque esse pensa conteúdo é não, bem imbecil? Deu sim. Deu sim, É pode tipo, ficar eu tranquilo. acho meio difícil de explicar, sabe? Ele? Mas isso dos polos me ajudou. Depois vocês me dão um feedback no individual. Carol. Fica Oi, Carol, me só tenho uma explicação. pergunta. Vídeo Tem do como- quê, homem? Diz, pode falar. Eu queria saber se Matheus ele não vai tirar esse boné, não. Ele não consegue estudar, não, né? Sem boné, que o cabelo É fica porque o batendo cabelo é na muito cara. grande. Carol, você que é É. anfitriã, você poderia expulsar o Bernardo da reunião? Pedrão, tem alguém dormindo aí com esse homem, mesmo? Tá furando a quarentena? Eu acho que merece Qualquer- uma sanfoninha pra acabar a aula. Qualquer coisa que Vai, vocês Pedro, precisarem, vai. vocês me avisam, viu? Ei, Eu dou Pedro, aula de Ele boa. ia falar um negócio. Tem Carol, Fala, Carol. Vitor. chamado... Oi. Tem como você Fala, mandar Pedro. foto só Não vai Cala a Teus- boca aí, Trindade, que é uma dúvida aqui. Não é dúvida não, é só pra você mandar. O Tem como arquivo você mandar eu foto? mando. É, Eu mando, eu vou mandar. tá certo. Pode É deixar. 5,50, Obrigado. né, Carol? Cada parte, você disse? Quê? Pedrão, man, tem que ligar o áudio aí. Eu tô Ele diga aí, boazinha só hoje. Matheus, diga aí se cortar seu cabelo e vender. E vender. Liga a esse, câmera aí, dá pra Igor. comprar um Pera bocado aí, de Igor, página. não, peraí. Liga a câmera aí. O Pedro vai dar uma tocada, se você quiser. Uma musiquinha pra encerrar a aula. Vai, Pedro Melo, varado. Vai, gordão, toca aí. Plug Clothes, a marca que me veste. Vou pagar. Vou começar a cobrar. Tá esperando a cantoria aí. O Pedro toca e o gordo. É, o gordo tem que Vai ficar cantar. bem bonzinho o áudio, vai ficar arranjado. Vai ficar Sim, lindo. a gente não perguntou gosto se ia ficar assim, bom, não. Você só tudo canta, errado, galera. gordo. Então Eu tá, gosto vai lá, tudo vai. errado. Então tá, você Vai, gordo. gosta de coisa ruim, Canta né? aí a paródia, gordo. Canta a paródia. Bora, vai. Vai, coisa linda. Eu acho que eu lembro, ó. Peraí, como é isso? Peraí. Eu vou começar de novo o vídeo aqui, aí você faz o patrocínio da Plug Clothes.
Eu? Vai, não, O fala gordo, início. o gordo tá na Não, apresentação. só O o gordo tá na refrão. apresentação. A cidade inteira sabe que na Eu vou cama, porque começar assim com mais não 3 cansa. segundos. Se preparem, mandem alô pro... Arituba Disney. Era Plug Coach, gordo. Bagunçou aí. Eu sei, Pombão. Pombão. Ele não começou a gravar, retardado. Comecei sim, Ainda tá aí Messi. a bichinha. Ele tinha começado, Carol. mano. Carol tá aí esperando. a Vai, gente, 3, 2... Vai, Pedro, mas começa. Vou... toca Fale antes, mais. aí ele começa. Aí você Né, vai... meu amigo? Ah, Não, você começa a tocar a introdução, aí eu vou falar Plug Close, igual Gente, esse é um imbecil, menino. O gordo é muito burro. Vai, Pedro, mano. Blue Clothes, a marca que me veste. Ei, para de se enganar, para de se machucar. Valeu, gordão. Valeu. Tá querendo cabeça. Tá igual? e a cidade inteira assistiu deitado na cama. Assistiu deitado na cama. Porque assim não cansa. A cidade inteira. Valeu. Tá bom, já deu. Valeu, Carol, Já Carol. pode encerrar, Carol. Tchau, gente. Beijos. Deve Tchau, tá tchau. ótimo. Obrigado. Valeu.